em relação à peça, porque estava em repouso, certo? A peça estava parada. Só que o problema pede alguma coisa sobre essa peça depois do lançamento. E, a princípio, como não existem forças externas aqui, a gente pode dizer que o momento se conserva. Em outras palavras, o momento inicial é igual ao momento final. Esse momento não precisa ser um só, né? Pode ser um somatório de momentos, beleza? Uhum. Muito bem. Sendo assim, né, a gente já sabe que o momento inicial é zero. Ele estava em repouso. E agora a gente pode usar essas informações para encontrar o momento final, ou informações sobre o momento final, que é o que o problema de fato pede, né? O problema pede o módulo da velocidade adquirida por ele, no caso o astronauta. Tá meio ruim esse enunciado aqui, pelo astronauta. Ok? Que coisa, né? Porque a gente colocou uma informação aqui sobre a pedra, basicamente. Certo. Não é mesmo? Bem, é assim que o momento funciona, né? Porque para que eu faça um lançamento, é necessário que alguém lance, certo? Que no caso é o rapaz ali, o astronauta, né? Só que no espaço, como não tem forças externas, né? Se eu faço um lançamento para frente, o corpo que fez esse lançamento para frente vai para trás, ok? Você vê isso acontecendo, por exemplo, quando alguém dá um tiro. Ou, por exemplo, um tiro de canhão, né? Bem mais claro isso. O canhão não vai para trás. Por quê? Porque pela conservação do momento, como ambos, a bola e o canhão, estavam parados, né? A partir do momento que eu faço alguma coisa internamente aqui para a bola de canhão e para frente, bem, como tem que ocorrer conservação de momento, o canhão tem que ir para trás, ok? Ok. Isso acontece com várias situações, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui. Por exemplo, um tiro também normal, né? Essa própria situação do astronauta, só que não é muito intuitivo, porque a gente nunca está no espaço assim. Mas, por exemplo, coisas no gelo, né? Aquelas patinações no gelo acontecem muito isso. A menina lá, que é levinha, empurra o cara, que é mais pesado, ela se move muito mais e ele se move menos, né? De novo, por conservação de momentos, os dois estavam parados inicialmente. E assim vai, né? Existem vários exemplos. O que eu quero que você entenda, né, nesse primeiro princípio, é que vamos dizer que isso aqui é o astronauta, isso aqui é o projétil. Então, a direção da velocidade é diferente nos dois casos. Uma está para a esquerda e outra está para a direita. Sendo assim, entendendo a velocidade como um valor positivo ou negativo, então, a gente pode dizer que a massa do astronauta vezes a velocidade do astronauta vai ter que ser menos aqui a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, certo? Certo. Tudo isso porque inicialmente estava todo mundo parado, né? Zero. Por conservação de momento, tem que continuar sendo zero aqui depois. Agora, nós estávamos interessados na velocidade do astronauta. Então a gente pode isolar a velocidade do astronauta aqui. Como? Passa todo mundo o outro lado e deixa só a velocidade do astronauta do lado esquerdo. Alguma dúvida no que eu fiz aqui de isolar o VA? Não. Maravilha. Então, matemática básica tá boa. Daí agora, supostamente, é só jogar os valores, né? A massa do projétil é 50. A massa do a massa da velocidade. A velocidade do projeto é meio metro por segundo. E o astronauta pesa 70 quilos, que levinho. Então dá para fazer a continha bem tranquila aqui. 25 por 70, né? Dá mais ou menos 0,37 isso aqui. No caso, é velocidade, né? Então, metros por segundo. Ok? Ok. Bem, 0,37 é qual resposta aqui? Sabe me dizer? C. Então me diga. Oi? Então você pode me dizer, por favor. C. Ah, C de casa. Então você está me dizendo que o valor 0,37, esse valor que eu obtive aqui, é um número que está entre 0,2 e 0,3? Ah, não. Então é letra D. De dado, né? Isso aí. Então, bem, eu acho que é no mínimo interessante que eu peça para você resolver um problema parecido, tá bom?
Ou seja, a teoria é a mesma, as contas vão ser as mesmas, só que eu quero que você faça e me envie uma foto da sua resolução, beleza? Eu Sei. quero que você me envie essa foto da resolução como se tu estivesse fazendo para a prova. Para daí eu poder te dar dicas de como escrever para a prova do jeito que os professores gostam melhor de ver esse tipo de questão sendo feita, tá? Tá bom. Então, deixa eu criar um problema parecido aqui. Muito bem. Eu sempre faço assim com os meus alunos, né? Porque se for para eu ficar fazendo. Ah, fala sério também, ele fez muito igual. Se for para eu ficar fazendo um monte de conta, é muito mais simples, né? Jogar numa IA da vida, ou pedir para alguém fazer lá no YouTube, né? Ou melhor, você vê o vídeo de alguém fazendo no YouTube, né? Bem, eu vou pegar a primeira que ela fez aqui, só para começar, né? De leve a aulinha. Mas não se preocupe, eu vou enviar tudo que eu fiz aqui lá no Zap. Pode usar como referência, tá bom? Ou seja, pode colar. Quando terminar a conta, me envia aí, mas de novo, eu quero o detalhamento que você teria fazendo uma questão de prova. Como é que estão suas notas em física? Ixi, não tá legal não, professor. Ah, é. Eu tenho muita dificuldade em interpretar os problemas. Eu nunca sei como que eu começo, sabe? É, pois é. Quando vem a turma vem para mim dizendo que tem dificuldade com exatas porque é de humanas, eu percebo que a maioria, na verdade, tá mentindo, porque ninguém nunca tem dificuldade de fazer conta de mais, menos vezes dividir. A dificuldade é sempre a interpretação do problema. Então, o problema é na humanas, não é na exatas, Certo. né? Bem, mas se você tem dificuldade com isso, uma coisa que eu posso te orientar, assim, bem de imediato, é ver pessoas resolvendo problemas, né? Isso ajuda bastante. Ler bastante exemplos, ver vídeos de pessoas resolvendo problemas. Ter esses exemplos na sua cabeça vai te ajudar quando aparecer situações semelhantes. Mas e se não aparecer? Bem, dificilmente, né, o teu professor vai cobrar alguma coisa na prova muito diferente do que ele tenha cobrado em aula ou que está no livro, né? Inclusive, deixa eu checar aqui, depois que eu terminar de fazer aqui, eu vou checar aqui se ele mandou a revisão de prova. Beleza, isso ajudaria bastante.
Daí, se ele mandar, eu já mando aqui para você, e aí a gente já pode realizar, ou não, não sei. Claro, podemos sim. É muito melhor trabalhar diretamente com os problemas que teu professor vai provavelmente cobrar na prova, né? A gente poderia Ele ficar falando falou da que dessa teoria. vez a prova estaria muito fácil, inclusive até jurou por dois alunos lá da sala, mas eu acredito que não. Eu não sei se ele faria isso, não. Fácil é bem relativo, né? Até porque, digamos que você não esteja confiante É, não. na hora da prova. Você vai ver uma questão que é fácil, mas vai achar, não, eu não sei nada da matéria, não deve ser fácil. Eu que estou viajando aqui. Então nem adianta ser fácil, né? Você precisa ficar confiante na matéria primeiro. Bom, eu espero que a maioria seja, como é que fala? Seja exercício de teoria, né? Que não precisa fazer conta, sabe? Olha, eu não sei se seria o melhor caso aqui, porque a teoria dessa matéria é um pouco complicada. Eu acho, pelo menos. Ah, mas mesmo assim eu acho mais fácil entender a teoria do que você entender os cálculos. Tá bom, vamos ver. Pode começar resolvendo esse cálculo aí, depois a gente fala de teoria, então. Tá. Deu 0,5? Muito bem. Gostei. Gostei. Aí, ó. Esse aqui Vamos, eu acho fácil. O que pega pra mim é o bom, 14 e o 15. como Inclusive, venha. se Tá, você me der um beleza. exercício, eu não sei fazer, não, viu? Muito bem, muito bem. 14 e 15, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo, só um segundo. Hum, Ô, professor, deixa eu te Oi, perguntar. diga. É que assim, eu tenho muita dificuldade em física e eu sei que todo mundo tem um cérebro igual. Todo mundo é igual. Claro. Então, tecnicamente, era para eu ter esse pensamento físico também. Então, como que eu faço para desenvolver isso? Bem, é aquilo que eu falei, é muito importante você ver exemplos. Você pode pegar, por exemplo, um método muito fácil, pegar uma playlist aí de vídeos de alguma matéria que você provavelmente precisa para a prova, né? Você vai estar assim com mais vontade de aprender. E veja lá a pessoa fazendo, né, essas resoluções. Eu acho que é a melhor forma de aprender rápido, assim. Porque se você ficar, por exemplo, uma tarde inteira tentando resolver um problema de física sozinho, não vai dar muito certo, né? Hum, É muito tempo perdido por pouco resultado. Então, talvez num primeiro momento é bom ver exemplos, né? Ver gente resolvendo exemplos. Mas é que nem, por exemplo, vamos pensar o seguinte: imagina uma pessoa gordinha que vai para academia, né? Ela pode até conseguir mudar bem a vida dela, né? O corpo dela fazendo academia lá, mas se ela tiver orientadores, né? Por exemplo, um personal, uma nutricionista, essas coisas assim, ela vai evoluir muito mais rápido, não é mesmo? E talvez se simplesmente largar a pessoa lá na academia, ela não vai ficar muito tempo, não vai conseguir melhorar, né? Então, tem pessoas, né, que é melhor e ajuda muito mais, né, ter um orientador particular. Então, é o meu caso, eu ajudo muita gente assim, sabe? No Brasil, a gente não tem muita essa cultura, né, mas a educação foi sempre assim, feita de um professor e um aluno, não um professor com 50 alunos, que nem é nas salas de aula hoje em dia. Então, minhas duas dicas. Primeiro, veja bastante exemplos feitos, isso é de graça, né? Tá no YouTube de graça. E segundo, tenho eu como orientador. Muito bem. Agora vamos ver aqui. Parece ser um problema de gravitação. Peguei lá do capítulo 14, que é o de gravitação. Beleza? sim, Então graças. vamos ler do que se trata. Esse é um dos capítulos que você citou ter problemas. Então vamos ver do que se trata.
Universidade Estadual do Ceará. A Organização das Nações Unidas, ONU, é um órgão que regulamenta o uso pacífico do espaço e autoriza o posicionamento de satélites ao redor do planeta. Aproximadamente 2.600 satélites estão orbitando o planeta para a realização das mais diversas funções. Meu, muita coisa inútil, né? Outras possibilidades de emprego, né? Substituindo um desses satélites em órbita circular de raio 6R, onde R é o raio terrestre, por outro de órbita também circular, mas de raio igual a 1,5R, se o primeiro satélite tem velocidade orbital v, o segundo terá uma velocidade d. Muito bem. Eu acho que é sempre bom a gente fazer desenhos para entender melhor a matéria. Senão, a física vira um negócio muito abstrato, tipo aquelas Certo. doideiras que a gente vê em série ou mesmo matemática, né? Então a gente não precisa ter isso rolando aqui. A gente tem uma coisa orbitando a Terra. Então vamos desenhar a Terra. Pode ser esse pontinho azul aqui. Agora a gente tem algumas coisas orbitando a Terra. Por exemplo, nós temos um satélitezão lá longe. Por que longe? Porque ele está a 6R, né? O raio da Terra seria o raiozinho desse círculo, não é mesmo? O raio da Terra seria o raiozinho desse círculo. Se é 6R, então são 6 vezes esse tamanho, sacou? Ou Tá. seja, o primeiro satélite vai estar aqui. Eu vou fazer ainda maior, né? Para ser bem exagerado, do jeito que eu gosto de ser. 6R de distância. Aqui pode estar o satélitezinho inicialmente. Aqui está a Terra, tá? Eu sei que tá meio estranho os tamanhos, mas isso é a Terra. Isso aqui é o satélite, beleza? Tá. E ele foi substituído, né? Por outro de órbita também circular, só que de raio igual a 1,5, ou seja, ele está mais perto da Terra, não é mesmo? Uhum. Então, o outro, vou fazer preto também aqui, ele está bem mais perto da Terra. Muito bem. Vamos fazer ele verde. Aqui eu posso dizer que é 6R, só para deixar bem claro, né? E aqui, 1,5R. Em matemática, você tá bem? Matemática? É. Matemática até que eu vou mais ou menos. Então, tipo, eu não vou tão bem, mas eu, tipo, vou sempre na média. É que Tá na minha aqui escola eu tenho 3 matemáticas, né? 3, poxa. Pois é. É bem complicado lá. Caramba, 3 matemática é matemática pra caramba. É, Muito bem. elas são Bem, separadas, né? Geometria, é, daí matemática um, que é a matemática básica, entre aspas, e aham. matemática fundamental, que é, tipo, coisas que você aprendeu, coisas que tem no fundamental, sabe? Que você vai rever para você poder ir bem nas provas de vestibular, que é uma coisa que sempre cobra, tipo, regra de três, função de primeiro grau, essas coisas assim. É uma coisa que é cobrado bastante. Pois é, né? É. Bem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo aqui se nós focarmos bem e você parece bem focado. Então vamos lá. O que que o problema pede, né? Isso é uma outra coisa, já que você me perguntou como melhorar na física, né? É uma outra coisa que eu percebo que os alunos são um pouco perdidos. Mas agora eu vou te dizer. A física, ela te permite, que nem a matemática, chegar na resposta por vários caminhos. Só que na matemática a gente, sei lá, parece que é mais alinhado o que tem que fazer. Na física, não, é meio perdidão, porque a física se trata de coisas mais reais, né? E as coisas na realidade podem ser feitas de muitas formas diferentes, né? Agora, o que que o problema está pedindo? Ele está pedindo, se o primeiro satélite tem velocidade orbital v, né? Esse cara aqui tem uma velocidade orbital v, ele está orbitando com uma velocidade v, né? A velocidade dele é v. O segundo terá uma velocidade d quanto, né? Ele quer saber quanto, se é 4 v, se é 2 vezes v, se é v dividido por 4, ou seja, um quarto de v, se é metade de v, né? Muitas possibilidades aqui, beleza? Claro que se o objeto está mais ou menos perto da Terra, ele vai ter velocidades diferentes, concorda comigo?
Aham. Tipo, você, não sei o quão você já estudou sobre os planetas, né? Mas, por exemplo, Plutão demora pra caramba pra girar em torno do Sol, né? Sim. Enquanto o Mercúrio gira rapidinho em torno do Sol. De modo geral, quanto mais perto, de modo geral, né? Quanto mais perto, mais rápido, Ah, certo? sim. Muito bem. Então, se isso é verdade, né? Meio que a gente já pode excluir essa e essa, não é Sim. mesmo? Uhum. Porque como a gente está interessado na velocidade desse cara, né? Que está mais perto, então ela tem que ser maior do que o que está mais longe, não é mesmo? Sim. Pensando ali na estratégia dos planetinhas, né? Que nem eu te Sim. expliquei agora de Plutão e da Terra. Então, se Bom. fosse para tu chutar, aí tu já teria um chute bem melhor. Uhum. Agora, como fazer essa conta? Vamos aos poucos. Nós já entendemos o que pede, nós já fizemos um desenho. Agora, uma boa forma é entender a equação que resolve o problema, né? Nós estamos falando de força gravitacional e velocidade. Só que essa velocidade não é qualquer velocidade, é a velocidade da aceleração centrípeta, né? Por que que é centrípeta? Porque está girando. Toda vez que tu tem um objeto girando na física, é força centrípeta, aceleração centrípeta, beleza? Certo. Certo. Bem, a aceleração e a força centrípeta, elas causam um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando a gente pensa, força centrípeta, beleza, onde é que ela está aqui no desenho, né? A gravitacional eu até sei, né? Se fosse para fazer um desenho da gravitacional é fácil. Ela não aponta para a Terra? Força gravitacional aponta para a Terra, né? Tipo a força-peso, certo? Aham. Força gravitacional. Ah, professor, então por que que o planeta não gira, ou melhor, não, ou, sei lá, por que que o satélite não cai na Terra? Por que que a Lua não cai na Terra igual eu quando pulo? Eu caio na Terra. Bem, tem um monte de motivo tenso por trás que a gente vai deixar para lá num primeiro momento, tá? Mas, e também não entra muito aqui no escopo do que a gente precisa para esse problema. Mas o que a gente tem que entender nesse momento é que a força gravitacional é o que faz o satélite girar em torno da Terra. Porque se não tivesse força gravitacional, o que que aconteceria com o satélite? Ele iria embora, não é mesmo? Tipo Sim. uma nave espacial indo embora, né? Ela já fugiu da Terra, vamos dizer assim, da ação da Terra, né? Então, é a força gravitacional que faz esta, esse satélitezinho girar com essa velocidade V. Sendo assim, lembra lá das primeiras aulas de física? Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui era a lei de Newton, né? Aham. Segunda lei de Newton, lembra disso? Somatório das forças. Quais são todas as forças que estão agindo nesse satélite, nesse satélite? Só tem uma força agindo nele, só a força gravitacional, concorda comigo? E a força centrípeta? Aí que tá, boa pergunta. A força centrípeta, ela não é uma força que age no objeto, ela é a resposta. A força centrípeta, ela é o que ocorre quando a gente troca a aceleração por v quadrado sobre r. Sim, tá, entendi. Sacou? Isso é a força centrípeta. Ela nunca aparece no desenho, ela nunca é uma força que está agindo de fato. Ela é a resposta. A gente, como é um problema circular, não pode deixar esse A normal aqui, né? A gente tem que trocar por V quadrado sobre R, certo? Certo. Justamente por causa da força centrípeta. Porque é uma força que está girando. A consequência da gravitacional é fazer o objeto girar. Então a força centrípeta é o lado direito, resumidamente. Beleza? Uma coisa que eu acho que facilita bastante para mim também é porque, por exemplo, nessas provas assim que tem bastante capítulos, geralmente tem bastante fórmula também para eu usar e tem bastante coisa para ver. Então eu fico bastante na dúvida quando eu vou lê-los e interpretar. Daí eu sempre alterno um padrão para eles, que seria, por exemplo, o 13. Eu vejo que todos os problemas que eu fui pegando era sempre sobre curvatura. Ele sempre cruzava, era sempre alguma coisa horizontalmente. Então, o 14 é sobre a centrípeta, certo? Se eu fosse dar um padrão. Bem, assim, sim, de modo geral, sim. Sim. É, então, é.
de inter... Provavelmente todos os problemas que envolvem força aqui vai ser com a força centrípeta. Mas não significa que todos os problemas aqui vão ser de força Não centrípeta, né? significa, mas, tipo, é mais pra tentar me ajudar mesmo. E aí, pelo menos, sempre que eu bater o olho num círculo ou num, sei lá, numa curva Isso toda você pode fazer esquisita, sim. entendeu? Daí eu já, pá, já Sempre sei o que que é. você bater o olho numa coisa que está se movendo circularmente, você pode fazer isso aí de força centrípeta, sim, beleza? Beleza. Então tá bom. Bem, tendo dito isso, né, nós também conhecemos a equação da força gravitacional. É Certo. Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por R ao quadrado, certo? Certo. Isso está lá no formulário. Uhum. Bem, nós estamos interessados em quem? Nesse cara. Então nós temos que isolar a velocidade. Só que Uhum. aqui já facilitou algumas coisas. Por exemplo, a gente pode cortar a Massa. massa do satélite, porque tem dos dois lados, Fica e a massinha. gente pode cortar também o raio, que é o mesmo dos dois lados. Beleza? Certo. O raio ou distância, né? Esse R pode ser entendido como distância. E o ao quadrado? Calma, Ah, tá. tem muita ansiedade nesta aula. Vamos lá. Por enquanto, mantém aqui e aqui está ao quadrado, beleza. Bem, se a gente quer deixar a velocidade sozinha, né, não pode ficar ao quadrado. Então, quando a gente quer tirar alguma coisa do quadrado, a gente aplica a raiz quadrada dos dois lados. Uhum. Daí a gente chega nessa expressão clássica, ela aparece o tempo todo na física. Essa expressão, ela diz, resumidamente, qual que é a velocidade de um objeto a uma determinada distância da Terra, beleza? Uhum. Então, é muito forte, se você quiser decorar, né? Tá aí. Agora, vamos pensar no nosso problema. Até agora eu só obtive essa equação aqui, levando em conta que a força gravitacional gerava força centrípeta. Agora nós temos que pensar o seguinte: veja, não tem número para jogar na equação, de modo geral, porque ele não falou quem é o R, né? Ele deixou só R. Sim. Tem o Mas a gente. 2600. Oi. Tem o 2600 ali, Não, né? mas aí que tá, né? Ó, veja como o teu problema não é matemática e física, é interpretação de humanas. O 2600 não tem absolutamente nada a ver com o problema. Ele é simplesmente uma informação besta que o enunciado deu aqui. Ah, na Terra tem 2.600 satélites. Beleza, a gente vai usar para quê? Nada. Sacou? Ah, tá. Depois para confundir mesmo. É. Ah, Então, é por isso que eu tento fazer bem passo a passo aqui para jogar fora tudo que é inútil. Então, beleza. Quando eu olho para isso aqui, eu percebo que o meu problema se resume em G, M e R, né? hum, Basicamente é isso. Bem, eu a princípio não sei quem é G nem quem é M, isso não foi informado, mas ele falou uma coisa sobre R. Ele falou que o R, a distância antes, era 6 vezes o raio da Terra. Então, mas tá o R de novo ali, professor. Fazer o quê, né? Mas a gente vai ter que deixar desse jeito. Ok? ok. Beleza. Isso antes. Depois, o que que aconteceu? Eles trocaram por um satélite que está mais perto da Terra. Esse mais perto é 1,5. É. Então eu vou poder dizer que a velocidade nova, né, porque vai mudar a velocidade, certo? Eu vou chamar de velocidade linha. Na física e na matemática, quando a gente tem uma coisa nova, a gente chama de linha. Não é mais 6, agora é 1,5 R, beleza? Ok. Eu só coloquei a informação que o enunciado nos passou. Certo. Só que o problema, ele não quer saber, né, de fato, qual que é ali o valor numérico, ele só quer saber se é o dobro ou se é 4 vezes maior, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é olhar para as duas equações, nessas duas coisas que eu obtive, essa é a antiga e essa é a nova, e ver se de alguma forma eu consigo mostrar isso, né, o qual um é maior que o outro. Veja, por matemática básica, a gente sabe que esse 6 que está É aqui maior que multiplicando o pode ir para fora, não é mesmo? Isso é matemática básica, regrinha de raiz. Claro que o mesmo pode acontecer lá do outro lado, né? Tudo bem até aí? tudo bem. De novo, a gente quer uma comparação entre a velocidade nova e a velha, mas agora, se a gente
olhar para essas duas equações, elas são muito semelhantes, concorda comigo? Sim. Então, se elas são muito semelhantes, eventualmente a gente vai conseguir cortar esses caras de algum jeito, se nós de alguma forma unirmos as duas equações, certo? E Uhum. o que que eu vou fazer para unir? Eu vou simplesmente pegar a nova e dividir pela velha. Porque quando na matemática e na física a gente quer uma razão, uma relação, né? São relações. A gente normalmente pega uma e divide pela outra. Beleza? Bem notado. Sim, anote aí. Daí vai ficar isso dividido por isso, a princípio, né? Muito Uhum. bem. Bem, agora então, como a gente tem as mesmas coisas em cima e embaixo, a gente pode cortar, certo? E o 1 eu posso cortar também? Cortar um não significa nada. Cortar um é a mesma coisa que multiplicar por um. Multiplicar por um não muda nada, né? Então, o que dá para fazer que é legal aqui é perceber que é fração de fração, Uhum. certo? E fração de fração a gente aprendeu lá quando era criancinha, que na divisão de fração por fração a gente mantém a primeira e multiplica invertido a segunda. Ah, você faz assim. É um jeito Eu de fazer. não tem aquele outro jeito lá que você pega, por exemplo, essa primeira aqui, um sobre um e meio, ou um sobre raiz de um e meio sobre raiz de 6 sobre um. Aí depois você passaria tudo para o outro lado multiplicando. Ah, não, mas a gente não quer isso aqui. Ah, O que tá a bom. gente quer é uma relação entre velhinho e V. Então, de que adiantaria eu pegar esse cara e passar para outro lado multiplicando? Eu preciso deixar o velhinha sozinho, né? Eu quero saber o valor dele, ó. Que tipo, aqui é velhinha igual a V2, é V sobre 2, velhinha igual a 2V, velhinha igual a 4V, velhinha igual a V4. Professor, por que que não tá velhinha no enunciado? É, porque ele falou sobre a velocidade do segundo, que eu estou chamando de velhinha, ok? Uhum. Ele está Ok, dizendo que o velhinha é igual a V2, etc. Muito bem, então a gente precisa deixar o velhinha sozinho para encontrar isso. Ah, professor, mas já não tinha o velhinha aqui? É, mas ele está em relação a V? Não, né? Ele está em relação a GMR. Então não adianta de nada, né? Para comparar com a informação do enunciado. Isso aqui tá certo? Tá. Mas não ajuda de nada para chegar na resposta do enunciado, certo? certo. O que eu preciso é uma relação entre V e velhinha, e agora ela está aparecendo. Por enquanto ainda está velhinha sobre V. Mas eu vou fazer mais algumas manipulações e vai aparecer explicitamente o que a gente quer. Certo. Por exemplo, né? Agora a gente já pode deixar essa raiz dividida por essa. Regra de raiz. E agora sim, esse cara que está do outro lado dividindo, vem para cá multiplicando, certo? Certo. Muito bem. Quanto que é 6 dividido por 1,5? 6 dividido por 1,5 é uma conta que dá para fazer. Então você vai fazer sem a calculadora, é claro, e quando eu voltar do banheiro você me diz a resposta, beleza? Tá. Eu não posso resolver a raiz primeiro? Eu vou no banheiro e você me diz a resposta, beleza? Ô, professor, Oi. eu não posso resolver a raiz primeiro? O que eu estou te dizendo para fazer é a divisão primeiro, certo? Tá. Porque não vai dar para resolver a raiz de 1,5, né? Só se você for um gênio da matemática. Eu não sei quanto é. Mas se você fizer a divisão primeiro, talvez ajude. Vai lá. Tá.
Muito bem, aí, conseguiu resolver o problema? Sim. Alô? Alô? E aí, resolveu o problema? Sim. É, que legal. Deu quanto? Deu 0,4 e aí tirando da raiz daria 0,2. Ah, bem, esses zeros que você obteve, aí, 0, peraí. Fala de novo, desculpa, não entendi direito. Vai ser 0,4, Como é que aí, você chegou nesse 0,4? porque eu coloquei isso para tirar a vírgula do 1,5. Hã? É que para tirar a vírgula do 1,5. Tá, tu fez 6 dividido por 1,5? Não, eu fiz 6 dividido por 15, porque aí eu tirei a vírgula. Aí, Perfeito. tirando a vírgula, eu colocaria um 0, na Perfeito. chave, Entendi os e um passos que você zero fez. e um Mas zero quanto no que deu essa resposta dessa divisão aqui dentro da fração? 0,4. 6 dividido por 1,5 não é 0,4. Não? Definitivamente não. Se você tem 6 litros de Coca-Cola e você vai dividir esses 6 litros de Coca-Cola em garrafas de 1,5 litro, não vai dar 0,4 garrafas, né? Certo? Vai dar quantas garrafas? Consegue imaginar? 4? 4, exatamente. Então, outra coisa muito importante para não viajar em física e matemática. Quando você ver a resposta que obteve, você se pergunta se ela faz sentido. 0,4 não faz sentido nenhum para essa divisão, certo? Uhum. E errar a divisão com vírgula também é bem problemático, mostra certas debilidades em matemática básica. Bem, vou colocar a resposta certa aqui, que é o 4, que você agora sim me falou certo. E a raiz de 4 a gente conhece, né? O número que vezes ele mesmo dá 4 é o 2. Olha só o que eu acabei de provar para você. Eu provei que a velocidade deste carinha, ele vai ser duas vezes, né, maior que a velocidade do que estava longe, né? A velocidade do que está perto é duas vezes maior que a velocidade do que está longe. Essa é uma das respostas. A resposta C. Aí sim. Que era o que a gente estava prevendo. Que a velocidade tinha que ser maior. De fato foi. Não é mesmo? Sim. Muito bem. Então, essa questão, ela não é longa e difícil. Uhum. Ela é, numa prova dessa matéria, né, é para ser considerada uma das questões mais fáceis, tá? Tá. Porque, assim, eu sei que vocês adoram jogar um número nas letrinhas, né? Mas o processo, jogando números ou não, é o mesmo. É achar a equação aqui, né, da relação da velocidade com os elementos ali da massa da Terra, gravidade, distância, e depois escrever essas equações para os dois satélites. Aqui, vamos dizer assim, acabou a física. Já não tem mais física depois disso. Acabou a interpretação física aqui. O que veio depois daqui foi matemática básica. Se eu preciso de uma relação entre duas variáveis, essa e essa, eu, né, primeiro dou uma manipuladinha aqui nas contas para facilitar a nossa vida, e depois eu, olha só o que eu fiz, dividi, fiz a razão entre elas, né, o que a gente faz para encontrar a relação entre variáveis na matemática. Dividi elas, faz a razão. Daí eu fui cortando tudo que dava para cortar, a vida facilitou bastante, né? Usei propriedade aqui que a gente aprende lá no quarto ano do ensino fundamental, então é bem preocupante, né? Você tá confundindo isso com outra coisa, que confundiu aquela hora lá, né? Vou pintar de rosa e azul aqui. Não, esse aqui era azul. E depois aqui de novo eu usei algumas propriedadezinhas de raiz, né? Daí a gente fez a divisão, você errou a divisão, mas errou só na hora de colocar zeros, né? Não foi nada muito gritante. O que foi gritante é que quando a gente olha para isso, a gente já espera mais ou menos uma resposta, né? E a resposta não é 0, alguma coisa. É 6 litros de Coca-Cola. É, se você vai dividir em garrafas de 1,5 litro, vai dar 4 garrafinhas dessa.
Daí você faz a raiz quadrada, dá 2. Essa é a resposta. Muito bem, muito bem. Questão interessante para começar, né? Então eu recomendo fortemente que você pegue para refazer essa questão depois, a mesma questão. Tenta primeiro sem olhar, né? Daí até conseguir fazer sem olhar, beleza? Beleza. Porque enquanto, né, A não gente conseguir pode fazer fazer a essa 3? aqui. Oi? A gente pode fazer a 3? Não, acabou a aula já. Ah, acabou? Sim. Beleza? Então tá bom. Caso queira mais aulinhas, é só me chamar, beleza?